para Lisboa. Eu já estive no Algarve este ano e há outros núcleos que já estão a fazer reuniões presenciais. É a primeira vez que temos o nosso assistente espiritual a cores e ao vivo, portanto deixou de ser um assistente espiritual virtual. Não era uma Alexa espiritual, era um assistente real. E Padre José Pinheiro, muito obrigado por estar aqui, ao fim de ano e meio. É a primeira vez que temos uma dupla de palestrantes, em 69 anos da ACES, a dizer que se são 69 anos, para o ano temos um congresso para celebrar os 70 anos da ACES. E é uma alegria ter aqui o nosso presidente, João Alberto Pinto Basto, também, sempre presente. E é uma dupla formada por duas senhoras, portanto, também aqui é algo de novo e distinto. É a primeira vez que reunimos fora de São Nicolau, nestes almoços e é um gosto muito grande também estar aqui. E, portanto, um obrigado ao Miguel Sequeira pela oportunidade que nos dá. Normalmente tínhamos um grupo de pessoas a servir o arroz de pato. Hoje houve alguém que chegou ali e pediu arroz de pato e não havia. E também éramos servidos pelo Sr. Adriano e há muitos anos que ele nos servia e também o recordamos aqui hoje. E, portanto, vamos iniciar este almoço como um eixo de preparação do nosso congresso que vai ser em fevereiro, dos dias 4 e 5. Por pouco tivemos que mudar a data, mas o nosso Presidente marcou as eleições para final de janeiro e, portanto, vamos manter esta data. E o tema vai ser uma realidade que me transforma. E a partir da minha realidade, é sobre isso que vamos falar, e depois falaremos sobre a realidade empresarial e depois a realidade na sociedade. E queremos que estes 70 anos sejam marcantes, que seja um congresso absolutamente marcante. O motivo é congregar, inspirar e motivar os associados da ACES a comungarem e a viverem com unidade de mente e coração esta realidade. E mais do que isso, a trazer aspectos práticos para a vida real das nossas empresas, da sociedade, para o mundo do trabalho, para o mundo político, das comunidades, enfim, com coisas práticas. Está neste momento a decorrer o Congresso das Sedes, para aqueles que não sabiam, e que nós não queremos fazer um congresso em que haja sobreposição, queremos fazer, por exemplo, algo absolutamente complementar. Aliás, vamos contactar a própria SEDES para poder recolher inputs, quem sabe possam ser úteis para o nosso congresso, mas vamos viver esta realidade do amor e a verdade como critérios de gestão, a economia do Papa Francisco, a economia de Francisco, peço desculpa, e a partir desta realidade que nos transforma. E, portanto, acreditamos que a ACES tem um papel fundamental na transformação da sociedade, na inspiração dos líderes e na procura da economia do bem comum. O Papa fala na economia do bem comum, na cultura do encontro e na sociedade do cuidado. São estas as vertentes nas quais queremos viver, abordar, desenvolver, e é aqui que vamos estar centrados. E, portanto, a presença da Alexandra Machado, e a Girl Move pode aqui apresentar o prémio que recebeu também, e felicito-vos as duas por isso, e a Marta Figueiredo, que são duas associadas, amigas, e que vão estar como palestrantes, e que vão dar o seu testemunho de vida, e posso-vos dizer, à partida, que é um testemunho absolutamente marcante, e que nos toca de forma muito profunda, porque é alicerçado neste amor de Deus, nesta verdade, no viver com propósito, na mudança de vida, e elas descobriram uma falha de mercado, uma realidade não atendida, que era o problema da liderança em Moçambique, das mulheres, liderança no feminino, e elas decidiram endereçar esse tema e estão a fazê-lo de uma forma absolutamente transformadora e muito marcante. E eu, como moçambicano, também fico muito marcado com isso. A nossa Alexandra é uma líder por excelência, com provas dadas na Jerónimo Martins, na Nike, foi a General Manager, é uma das 3 portuguesas reconhecidas como a Ashoka Fellows, pelas suas capacidades e projetos no âmbito social, fundadora e líder da Girl Move, e que nos vai falar um pouco sobre isso tudo. É uma associada da ACES, membro do Grupo Cristo na Empresa, esteve 2 mandatos na direção executiva da nossa associação, inspirou-nos muito, ajudou-nos muito e foi um gosto caminhar com ela e continuar esse caminho. Obrigado, Alexandra, por estares aqui. A Marta faz caminho com a Alexandra na Girl Move,
como Sustainability and Impact Development Director, e também no seu percurso, depois de alguns anos na consultadoria, decidiu avançar para um caminho de serviço e liderança a diferentes causas e movimentos, desde a liderança nacional das equipas de jovens Nossa Senhora, diretora na Cozinha com Alma e outros projetos. É membro da ACES Next, também num grupo Cristo na Empresa, e onde desenha numa página A4 as conclusões e intervenções de cada reunião. Aliás, eu já vi as coisas desenhadas pela Marta, são absolutamente extraordinárias. E fizeste um retiro com o meu filho, não foi? E o Enneagrama comigo, e portanto fiquei maravilhado e conheço bem os pais da Marta, e fiquei maravilhado com o dom que ela tem e o talento que ela tem. E portanto vamos falar sobre a realidade que nos transforma a partir da nossa realidade pessoal. Obrigado, Alexandre, obrigado, Marta. Olá a todos, muito boa tarde. Acho que contra todas as improbabilidades vou eu arrancar este momento aqui com a Alexandra. Agradeço muito este convite e agradeço sobretudo, eu acho que para nós que somos desafiados a vir dar o nosso testemunho, acho que somos os principais privilegiados, nem que seja por nos por nos obrigar a questionar sobre a profundidade daquilo que estamos a querer partilhar. Gostava de começar por contar uma história que está ligada com um livro que gosto muito, que é o livro com a biografia do Padre Pedro Arrupe, um jesuíta que foi provincial, de quem eu gosto muito. Um livro que foi escrito pelo Pedro Miguel Lamy, e na altura em que o Pedro Miguel Lamy estava a escrever o livro, ele dirigiu-se ao Japão, a Hiroshima, um dos sítios onde o Padre Pedro Arrupe passou grande parte do seu tempo, e reuniu com um grupo de várias pessoas que costumavam assistir com frequência às catequeses que o Padre Pedro Arrupe dava no Japão. E portanto, o escritor, o Pedro Miguel Lamy, foi falando com várias pessoas, um bocadinho para ter aqui algum feedback sobre quem era o Pedro Arrupe, e à medida que ia falando com as pessoas para recolher feedback, a certa altura deu-se conta que uma das pessoas que assistia frequentemente a estas catequeses era surda. E então ficou-se ali, portanto, gerou-se um certo constrangimento, como é que esta pessoa que assistia a estas catequeses do Pedro Arrupe era surda e porque é que ia com tanta regularidade. E a resposta que ele deu foi, eu posso não ouvir o que este padre diz, mas a presença dele, a convicção com que ele fala e com que ele transmite aquilo que acredita, faz-me querer seguir o que aquele homem faz. E foi mais ou menos isto que eu senti há 3 anos atrás, quando, no meio de uma mudança de carreira da minha vida, desafiei a Alexandra, ainda bem sem a conhecer, mas já envisionando e admirando o seu percurso, me juntei com a Alexandra numa padaria portuguesa às 9 da manhã, um encontro aparentemente normal, em que pouco falámos sobre a Girl Move e sobre aquilo que hoje em dia faço, mas eu saí lá com uma certeza muito clara, que é, não sei muito bem o que é a Girl Move, mas sei que quero estar onde esta mulher está, onde esta líder está, e quero seguir o seu caminho e há algo por trás daquilo que ela vive que me marca e que me transforma. E, portanto, eu gostava também de começar por convidar a Alexandra a partilhar o que é este seu caminho de transformação a partir desta realidade. Bom, eu não estava preparada para esta introdução, combinámos que a Marta arrancava, mas não era necessariamente... Eu começo por agradecer à Marta. Já vão perceber também no desvendar da história, porque hoje aqui venho contar-vos uma história. Vamos contar uma história e peço para vos imaginarem uma viagem de comboio, e não é de Alfa, é de interregional, que para em alguns apiadeiros e algumas capelinhas. E nesta viagem de comboio vou-vos desafiar a visitarem alguns dos apiadeiros importantes na minha vida. Antes de mais, também gostava de agradecer à SES por estar aqui, por me ter desafiado. Tive o privilégio de fazer parte da direção de 2 mandatos, de 2 inspiradores e fantásticos presidentes que marcaram decisivamente a minha vida. Tenho o privilégio de participar no meu grupo Cristo na Empresa, que tem mais de 10 anos. E seguramente hoje eu sou casada, tenho 3 filhos e sou uma católica gestora, mas nem sempre o fiz, nem sempre fui assim. Fui talvez católica e gestora, fui gestora e católica, é diferente, não é? Há aqui algumas nuances diferentes nesta nossa caminhada e eu não me canso de dizer o quanto importante tem sido a SES neste meu caminho de transformação.
e o quanto importante tem sido viver esta experiência de amor ao próximo no meu dia-a-dia, na minha empresa, porque eu tive, como o João falou, tive diferentes, de facto, alguns anos fiz uma mudança de rumo no comboio, o comboio virou-se ali para outro lado, mas também foi muito fruto da ACES e, portanto, agradeço profundamente aquilo que a ACES, como comunidade, eu vejo a ACES acima de tudo como uma comunidade, se tem feito. Voltando à viagem, começando a arrancar, e eu queria vos convidar para irem até Caparide, até um seminário de Caparide, em que eu, enquanto estava, na altura, estava como representante, era diretora-geral da Nike, cá em Portugal, onde tive 10 anos, e fazia muitas visitas àquele seminário, visitava o padre Ricardo Neves, que alguns de vós conhecem, e fazia várias caminhadas para aqueles jardins do seminário, e que foi muito importante estas caminhadas para abrir o meu coração, para viver esta perspectiva do que é o amor na minha vida profissional, e o que é viver o amor de uma forma que me leva hoje a dizer que hoje sou católica gestora. E numa destas viagens, destes caminhos, lembro-me muito bem, que o padre Ricardo de repente para e diz assim: Alexandra, quando é que tu paras de vender ténis? Quando é que tu te cansas? Não te cansas de vender ténis? Não estás farta de vender ténis? Porque, portanto, a Nike, como sabem, quem acompanha o mundo desportivo sabe e eu sempre fui desportista, eu adoro o desporto, adorava aquilo que fazia. Como assim? Então agora como é que eu... E ele só me disse isso: olha, Deus dá-te dons muito particulares. A tua missão é saber como é que os multiplicas. A tua missão é saber como é que dás fruto. E isto fez-me pensar, não é? Que dons são estes que Deus me deu? E foi talvez a minha primeira mudança de linha de comboio. Iniciou-se com este momento. Que dons são estes que Deus o que é que me inquieta no meu coração? E nessas reflexões fizeram-me abandonar a minha vida empresarial de mais de 30 anos e abraçar uma nova aventura, a aventura da Girl Move. Sou fundadora da Girl Move há exatamente 8 anos, e foi muito para responder um bocadinho a este desafio que o padre Ricardo me deixou. Há aqui uma lógica muito importante, não é? De uma análise pessoal nossa. Eu sempre adorei transformar coisas, gostei. Sempre fui considerada uma pessoa de problem solving. Aliás, lá em casa estão sempre a dizer, o meu filho está sempre a dizer: oh mãe, deixa-me só falar sobre o problema, não me venha já com a solução. E eu realmente tenho este vício e este defeito também de gostar de resolver problemas. E há um problema que me inquietava, e durante muitos anos me inquietava. E esse problema é que me pus a caminho, porque eu hoje sinto que quero contribuir para um mundo onde há igualdade de oportunidades de educação para tantas raparigas e mulheres que o não têm, e acredito plenamente que esta desigualdade é uma das razões principais da pobreza que nós vimos em muitos países no mundo. Não é um problema propriamente fácil, certo? Não é que assim um problema fácil. E dito isto, eu agora convido-vos a ir novamente no comboio e ir para um outro apiadeiro. E vou-vos contar aqui uma parte importante da minha viagem, que se passou em 2013, do final de 2012, numa viagem de comboio, que me foi de tal modo marcante na minha vida que eu hoje ainda tenho em tudo, na capa do meu computador, na capa do meu telemóvel, ainda tenho esta viagem de comboio tão marcada. Foi uma viagem de comboio desde Nampula até Coamba, são 2 províncias contíguas, mas foi de 14 horas de viagem. Uma viagem de todo confortável, passava por todos os apiadeiros e cada apiadeiro era um mercado vivo, não é? Imaginem-se em África, com tudo que é legumes, frutas, galinhas, ratos palmados, como sendo a melhor iguaria.
E eu ali estava ali naquele comboio, e porque, não sei como, mas naquele comboio só estavam mulheres. A maior parte das personagens daquele comboio eram mulheres. Porquê? Porque eram mulheres que iam fazendo as suas compras em cada uma das paragens, e cada comunidade trazia à porta do comboio e ali se fazia. E eu conheci uma série de mulheres eram autênticas personagens vivas. Não sei se já leram os livros da Paulina Cisiano, que foi agora contemplada com este prémio Camões, mas eram autênticas personagens vivas. E eu conheci histórias de poligamia, histórias de raparigas e de mulheres, mães com muitos filhos e da mais tenra idade. Conheci histórias de violência, conheci histórias de abandono, conheci histórias de uma enorme dificuldade, mas de todo tristes, que isso é que talvez... E eu ali estava, autêntica Alice no País das Maravilhas. Eu juro que eu sentia a Alice no País das Maravilhas, completamente enfatiçada, encantada com aquela realidade que eu estava ali a viver. Que mulheres são aquelas, não é? Que mulheres são aquelas que levam para a frente uma nação, que levam para a frente os 6 ou 7 filhos, muitas vezes sozinhas. E na sua simplicidade, na sua alegria, no seu silêncio, que liderança é esta? Que liderança é esta que trata, que cuida, que acarinha, mas que faz mover, não é? É uma liderança de uma mãe. Para mim ficou muito claro, é a liderança de Maria. Aquela era a liderança de Maria, que transformou profundamente a minha vida a partir daquele momento. Eu sabia que queria encontrar uma solução para o problema, e toda a solução que veio mais tarde a ser desenvolvida com a Girl Move. A Girl Move é uma academia de liderança feminina, que promove uma nova geração de jovens raparigas e mulheres em Moçambique, com um estilo, posso eu dizer, com um estilo mariano, com este estilo de liderança. Com este estilo de liderança que cuida e que transforma no silêncio, mas também na alegria. E a Girl Move é hoje uma comunidade mais abrangente, fruto também da vivência de muitas realidades, mas, acima de tudo, ao final de 8 anos, de facto nós estamos aqui assim, num momento um bocadinho até de apogeu. Acabámos de receber um prémio das Nações Unidas que indica como o melhor programa de educação para raparigas e mulheres no mundo, o que de facto nos desconcentra um pouco, não é? Mas, por outro lado, eu partilho aqui porque não tem a ver comigo. Tem a ver com... são sinais de Deus, de boa interpretação da realidade, e para continuar o meu e o nosso caminho. Eu não voltei a fazer esta viagem durante alguns anos. Voltei a fazer passado 3 anos e filo na companhia do Padre Ricardo. Foi a última vez que eu o vi, porque, de facto, depois, isto foi em 2015, quando ele chegou, foi diagnosticado o problema de doença que creio que sabem que ele teve. Mais importante que o prémio foi, de facto, a confirmação do Padre Ricardo daquele momento, do que estávamos a fazer e da sinalização do que estávamos ali a fazer. E agora vou pedir à Marta para se juntar, e eu depois também transmito aqui sim outras partes do apiadeiro que vos quero contar. Estava super imersa na história, nas paragens, mas se calhar acho que pronto, o que trago aqui também é engraçado, porque parte muito de uma realidade que a Alexandra partilha muito real e que acho que nos ajuda a situar onde estamos, e aquilo que este tema me levou a pensar e que eu acho que é um bocadinho o desafio que cada um que aqui está pode fazer, não é? Que realidade é esta que me transforma? A realidade que eu tenho, como é que ela me está a transformar? E, portanto, procurei, nesta reflexão, pensar um bocadinho, fazer um zoom-in nestes últimos anos e, sobretudo, na experiência que tenho vivido na Girl Move, porque foi claramente uma disrupção avassaladora
dar-me conta e entrar nesta viagem, que é uma viagem, de facto, muito forte e muito profunda. E, portanto, trago aqui, se calhar, assim, três grandes reflexões que me têm acompanhado e que são claramente de quem ainda está a caminho, não é? De quem se põe a caminho. Uma delas tem a ver com isto de nós trabalharmos com países em desenvolvimento, com realidades duras, com os desafios do mundo, e eu acho que todos nós tocamos esta realidade, seja nos nossos trabalhos, como nas nossas vidas. Faz-me muito sempre ter claro a conexão que existe entre aquilo que são os desafios do mundo e o coração do homem, não é? A maneira como o nosso coração e a nossa realidade e a nossa história também tem ciclos marcados, às vezes por dores, às vezes por feridas, às vezes por alegrias, mas todos nós trazemos em nós, e o mundo traz consigo, ciclos que muitas vezes precisam de ser quebrados, curados, e acho que é muito isto que Deus, é a dinâmica como Deus também entra muitas vezes na realidade, é a partir do coração do homem. E é muito engraçado porque o caminho que nós fazemos na Girl Move, esta lógica de trabalhar esta liderança e de desbloquear e de potenciar, é algo que também me marca muito a mim naquilo que eu encontro como a minha vocação. Eu acho que bom que seria se todos nós encontrássemos a nossa vocação e a puséssemos a render. E acho que esse é o grande sonho de Deus para o mundo. E acho que é um dos grandes privilégios que tenho, não só por trabalhar no projeto de trabalho, mas é uma atitude que procuro ter com todas as pessoas com quem trabalho e portanto, que todas as pessoas que trabalham connosco, que nós possamos criar lugares em que a pessoa se encontre na sua verdade, descubra a sua vocação e a ponha a render. Porque acho que todos nós temos moções diferentes, movimentos diferentes no nosso coração, inquietam-nos coisas diferentes, e se todos nos puséssemos a caminho, acho que aí é o caminho, de facto, para invertermos os desafios do mundo. E, portanto, isto é um primeiro ponto que me tem inquietado muito e que é muito bonito vê-lo no concreto, sobretudo ao acompanhar estas Girl Movers que a Alexandra falava, no caminho que elas fazem na nossa academia, que não é mais do que descobrirem a sua vocação, e a beleza de ver a forma como isso impacta as pessoas que as ouvem é algo que também é muito transformador, porque elas muitas vezes, nesta fase, sobretudo, estão a terminar o programa no final do ano, estão em contacto com muitas pessoas, vêm cá a Portugal, estão com realidades, e as pessoas ficam altamente transformadas com elas, mas só pela razão, porque de facto, não é só, mas a grande razão é porque ali estão mulheres que descobriram a sua vocação e a estão a pôr a render. E eu acho que isso, para nós, é um testemunho muito forte. Depois, um segundo ponto que também me tem marcado muito nesta experiência, de quem tem o privilégio de estar ligado à África, mas que eu acho que não vem só daí, porque no último ano tive duas coisas que me marcaram muito. Foi a minha última viagem à África e, ao mesmo tempo, ter um tio muito doente. Como é que estas duas coisas se podem ligar? Tem a ver com... eu lembro-me de chegar a Moçambique, a última vez que lá estive em abril, e uma pessoa quando chega à África, ou às vezes quando nós nos damos conta de uma realidade que é avassaladora e dura, não é? Nós sentimos de repente uma sensação de impotência, não é? Do que é que eu tanto por fazer e o que é que eu posso pôr a fazer mais. Mas, de facto, lembro-me aterrei em Moçambique assim, mas depois acho que o Senhor me ajudou a fazer aqui um caminho, e que é um caminho que me tem ajudado a pensar muito, que é, lembro-me de sentir que, de facto, eu não posso ter a pretensão de achar que sei a resposta para tudo e que muitas vezes o mistério de Deus, que se revela na realidade, muda-nos completamente o esquema. E, de facto, eu acho que eu não posso querer ir para a África ou querer olhar a minha realidade só à luz daquilo que eu vejo, porque isso é pouco, isso é insuficiente. Eu, por mais que seja muito boa a fazer o que faço, portanto, não é um caminho que possamos traçar sozinhos. E esta procura de perceber como é que Deus revela o mistério de Deus escondido por trás da realidade é uma coisa muito forte e que também me tem transformado muito. De facto, estar em África, e isto tem muito a ver com o que a Alexandra dizia, não é? Este encontro com estas mulheres e mães com desafios que nós, à luz do nosso mundinho pequenino, pareciam uma loucura e impossíveis de resolver, e de repente encontramos um coração sereno, alegre e que propõe um caminho diferente. E, portanto, porque é que isto tem a ver com ter um tio muito doente e isso também mexer muito comigo? Porque, de facto, eu acho que as pessoas vulneráveis, os pobres, quem está em sofrimento tem também esta mensagem a trazer para nós, não é? Ou seja, eu lembro-me de pensar neste meu tio porque ele me ajudava a centrar no que é essencial, a centrar na nossa vulnerabilidade e a perceber que, de facto, Deus nos pede uma leitura da realidade diferente do que aquela nós temos capacidade e o alcance de ver. Portanto, este é um segundo ponto que me tem transformado muito e me tem ajudado a sair de mim e também a trazer Deus para o meu dia-a-dia. Depois, um terceiro assim, reflexão que tem sido muito forte também viver, tem muito a ver com o ter cada vez mais claro o poder das relações e das conexões que criamos entre nós. No nosso programa, na Girl Move,
há uma lógica muito de mentoria intergeracional, ou seja, de juntar raparigas que já estão numa etapa da sua vida diferente, que já terminaram os seus estudos e que querem ser líderes, com raparigas adolescentes que estão naquela que é a fase mais crítica da sua vida e com uma forte probabilidade de abandono escolar por vítimas de casamento precoce e gravidez prematura. E, portanto, quando estas duas realidades se unem, o que acontece é que se desbloqueia, há uma transformação mútua, porque, por um lado, há um horizonte que se rasga de quem é mais novo e vê caminho aberto para a frente, e, por outro lado, quem está a fazer caminho compreende e sente a essência e a urgência que tem de se pôr ao serviço. E não só vivo isto, marcou muito a primeira vez que fui à Girl Move, lá está, sem saber muito bem o que era a Girl Move ainda, e mais por conhecer, por querer estar e acompanhar a Alexandra nesta missão também, e dei-me conta, e acho que há uma coisa engraçada que é, às vezes é a realidade que nos alcança, não é? Ou seja, eu de repente chego a Moçambique e percebo, isto é a história da minha vida, isto é o que eu sempre procurei, modelos de referência, caminho, e isso marcou-me muito profundamente da importância de nós nos abrirmos a conectarmos uns com os outros numa lógica de mentoria verdadeira, ou seja, fala-se muito hoje em dia desta dinâmica, há programas de mentoria infinitos nas empresas e em todo o lado, mas estamos nós mesmos a viver as relações de mentoria à séria, ou seja, propomos-nos nós também a deixar-nos fazer caminho ou há aqui uma lógica só unilateral e tem sido muito marcante, sobretudo na relação com a Alexandra, mas também na relação com outras pessoas dentro da nossa equipa, esta dinâmica de fazer caminho com quem também se quer deixar transformar. E isso tem sido, porque de facto não há a lógica de encontrar a vocação, mas esta vocação multiplica-se quando a fazemos em conjunto. Mas ao fazer esta reflexão destes pontos no concreto da minha vida, aqui também me entrou uma chave de leitura muito clara, que é, há muitas pessoas, mais até da minha geração, que me procuram por eu ter feito este movimento também do mundo corporate para um mundo mais social ou mais focado com um propósito. E muitas vezes eu sinto que as pessoas estão à procura de uma realidade nova para se deixar transformar. E eu, de facto, sinto-me uma privilegiada por viver esta realidade, mas eu acho que a chave da leitura cristã é que eu acho que Deus se serve de tudo para se revelar, para nos transformar. Portanto, não é por ter não é por estar em Moçambique ou por parecer uma dinâmica espetacular. Não, eu acho que aqui a chave de leitura tem a ver com um salto de fé enorme que todos nós somos chamados a dar, de acreditar profundamente que o Senhor se serve de tudo o que Ele quiser para nos transformar. Está muito mais dependente de nós, de como é que nós nos deixamos transformar. Portanto, não é a realidade que nos transforma, mas é como é que eu me deixo transformar. E para terminar, gostava só de partilhar aqui, se calhar, três atitudes de fundo que a mim me ajudam a fazer este caminho. Uma delas, acho que tem muito a ver com a nossa inteireza, com a capacidade de estarmos inteiros. Há uma frase do Fernando Pessoa que eu gosto muito, para ser grande, ser inteiro, e que eu acho que tem a ver, que nós temos o privilégio de ter um Deus que encarnou, e portanto é tempo de viver a encarnação a sério, não é? Portanto, de encarnar na vida com verdade e sobretudo levar muito a sério aquilo que mexe connosco, no nosso coração, na nossa cabeça, o que é que nos inquieta e, portanto, viver esta inteireza. Acho que vivemos num tempo muito desafiante para o fazer, porque estamos no tempo da dispersão, em que há desde as calls, desde o telemóvel sempre connosco, o trabalho que se confunde com o tempo pessoal e, portanto, é fundamental procurarmos, cada um na sua realidade, estar inteiros e viver esta inteireza. Depois, acho que um segundo ponto tem a ver com esta ideia de viver uma vida una, não é? De não separar, lá está, gestor católico, gestor. Não, eu acho que nós temos muita tendência de viver a vida em gavetas. Eu lembro-me de viver numa aflição de só conseguir encontrar Deus nas peregrinações ou nos campos de férias e sentir uma dualidade enorme. E isso fez-me querer dar um salto de fé grande, de arriscar acreditar que Deus existe mesmo e que Ele está a co-criar em direto comigo, portanto, e que se serve de tudo, não é? Esta coisa que falamos, como São José Maria dizia, que o altar, que o nosso secretário deve ser um altar onde nós nos entregamos, ou como o exemplo de Santo Afonso Rodrigues, que era um santo jesuíta que era porteiro e que todas as vezes que alguém batia à porta ele respondia: já vou, Senhor. E acho que termos estes pequenos truques que nos ajudam a centrar a nossa realidade naquilo que é o nosso propósito, acho que é um caminho também de imensa verdade e de imensa liberdade, procurar encarar a vida como missão, como um todo. E um último ponto, que tem muito a ver com este caminho de nós dispormos o nosso coração para o encontro, não é? Ou seja, de irmos treinando o nosso coração para que deixar que a realidade se rompa. Portanto, a atenção constante que se treina. Eu acho que claramente passa por uma lógica que acho que é muito importante em nós, líderes e gestores, que é um autoconhecimento brutal, não é? Portanto, nós conhecermos quem somos, o que é que mexe connosco, o que é que são as nossas emoções interiores e, a partir daí, irmos procurando dispor o nosso coração
para que Deus possa romper a realidade. E acho que termino assim, partilhando de facto que acho que o grande desafio é alimentarmos esta profunda convicção de que o Senhor serve tudo para nos falar e que depende muito mais de nós, da disponibilidade para acolher, do que propriamente da realidade que se nos é dada. Não é? Acho que esse é o grande mistério de quem acredita num Deus que veio à Terra, encarnou e que quis que não excluíssemos a realidade. Antes de terminar, passo aqui a Alexandra para... Não termina. Agora aprecia acabar agora aqui, não é? Porque de facto sinto um bocadinho... Sinto o mesmo também. Mas só para terminar um bocadinho, não terminar a viagem, porque a viagem não termina, mas dizer-vos que uma das melhores coisas da viagem são os companheiros que nós temos e que vamos fazer no caminho. E como um dos meus grandes companheiros ficou óbvio que foi de facto o padre Ricardo, que foi meu mentor, não é? E o quanto importante foi esta relação. Fico aqui a achar que realmente o tema das realidades que nos transformam, acabei de dizer, não, isto não é realidades que nos transformam, isto são relações que nos transformam. E fiquei a achar que, de facto, esta foi uma relação que me transformou, mas não foi a única, não é? E esta lógica, porque como vocês já viram, de facto, eu hoje sou uma privilegiada por trabalhar com a Marta, não é? Porque, de facto, esta relação de mentoria, não sei quem é que faz mentoria a quem, e isto é uma beleza para a vida das empresas, e por isso é que eu arrisco a vos partilhar que isto não é nas organizações sociais, isto é na academia, isto é nas empresas, estas relações, a multiplicidade de relações que nós temos nas nossas empresas, no nosso dia-a-dia. E quando o nosso coração está aberto para construir, não numa lógica unidirecional, eu vou-te dar a minha opinião sobre o que é que... Quando nós nos deixamos transformar, nós vamos à essência, e a mim é o que se passa hoje em dia com a Marta e com outras pessoas da Galmur. Nós vamos à essência da nossa vida, ao nosso propósito. E, de facto, a palavra de mentor está tão vulgarizada, mas pode significar tanto. E vou-vos dizer que, de facto, quando o Padre Ricardo, há 10 anos, me desafiou a dizer qual é o teu dom, não é? Ok, o meu dom é transformar. Está errado, o meu dom não é transformar. O meu dom é deixar-me ser transformada. Esse é o meu dom maior, que eu agradeço a Deus todos os dias, e ser transformada por estas realidades. E, de facto, eu proponho, de facto, que cada um de nós veja nas suas empresas que realidade, que inúmeras possibilidades vivas nós temos de transformarmos e sermos transformados. Por isso, muito obrigada. Hoje, eu e a Marta queremos dar aqui o nosso testemunho por acreditarmos muito que as relações transformam-nos. Obrigada. Perguntas ou não? Há modalidade ou não? Não sei como é que... Não, eu... Sério, extraordinário. Não sei se há perguntas. Quero fazer. Partilhas? Eu tenho uma pergunta que provavelmente já fizeram imensas vezes. Primeiro de tudo, já agora dar aqui partilhar o testemunho do policial Alexandre antes da Guerra Move. Ela era coordenadora da minha equipa da Comunidade de Vida e Paz, e um bocadinho à semelhança daquelas mulheres africanas em que Nossa Senhora era uma estabilidade ótima, tratava lindamente nós, levava sempre o carrinho para a frente. Portanto, eu acho que foi um ótimo exemplo. E depois daí, saiu por causa da Guerra Move, com muita pena minha, mas seguramente é um projeto fantástico. Não, queria perguntar uma coisa que provavelmente já te perguntaram. Porque, por enquanto, acho eu tenho acompanhado o projeto, mais ou menos, de uma forma relativamente próxima. Quando é que vem Angola ou outros países lusófonos? Eu sou um fã da lusofonia. Só não muda por enquanto, não sei. Se calhar respondeu esta, não é? Sim. A próxima és tu. Eu acho que, assim, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu faço parte deste grupo de Cristo na empresa, e uma das últimas reuniões tenho o privilégio de ser o Dom Manuel Clemente, o nosso orientador do grupo. E estávamos a falar, ele nem sequer sabe que agora me recebeu um prémio, não? E ele começou a dizer, quando as organizações começam a receber prémios e a serem faladas muito, então isso aqui a coisa está complicada. E eu comecei a ficar... Ok, ali Termil e Manela faz parte do meu grupo, há vários que fazem parte do meu grupo, e eu comecei... De facto, o ponto é...
esta pergunta não é a primeira vez, há muitas vezes que nos têm feito esta pergunta e nós sentimos que nesta fase estamos num momento, porque nós não estamos, obviamente, só a trabalhar em Nampula, a localização em Nampula, mas a abrangência nacional, não é? E, portanto, como estamos aqui assim, mas a ACES é um movimento nacional, e estamos em Lisboa, só o mero acaso. Escolhemos o sítio estrategicamente pensado para quem... Porque onde é que a realidade nos transforma mais? E Nampula, a mim, transforma-me particularmente, e é o mais difícil, mas foi exatamente para ali. É ali que transforma, é ali que vamos. E foi para ali que começamos. Mas, e Moçambique, como sabem, é um dos países mais pobres do mundo, tem ainda uma realidade muito difícil, está a viver momentos também complicados, do ponto de vista de paz interna. E uma das minhas características que eu levo para a Girl Move é também as características de gestão, de ser focada, de ser orientada, de focos, não é? Resultados, ação. O mundo social não tem nada a ver com o mundo social, isto tem a ver com o mundo, não é? Com fazer. E, portanto, sempre fui um bocadinho protetora em relação... Temos ali uma missão para fazer, não é? Então, vamos fazer ali aquela missão. Como o Dom Manuel Clemente nos diz, vamos fazer lá aqui quietinhos, caladinhos, vamos fazer como obra de Deus. O que é facto é que há aqui assim também, fomos desenvolvendo, pela graça de Deus, uma série de metodologias inovadoras e diferenciadoras que hoje em dia que recebem prémios e que nós sentimos que têm espaço de serem partilhadas com outras organizações. E, portanto, estamos a desenvolver realmente uma plataforma internacional que permite que estas metodologias também possam ser luz para outras organizações, mas sempre com o coração muito centrado no pequenino, let's do it, e fazer com que a coisa aconteça. Mas, obviamente, também estamos nesse caminho. E essa relação bidirecional sente-se bastante. Acho que elas não têm consciência do impacto que ficou dentro da empresa, a presença delas. E para mim, como dia-a-dia de trabalho, estamos na área da literacia financeira, às vezes posso estar mais preguiçoso, trabalhar algum tema, e lembro-me imenso de expressões e de comentários, de algumas delas, do desejo de fazer isto, do sonho de querer concretizar algo parecido com o que nós já tínhamos aqui na realidade delas, e isso motiva-me. Portanto, é uma presença de 2 dias em outubro, mas que se mantém, e isso é um fruto que fica. Isso era um comentário. A outra pergunta, eu não sei se é muito contexto, é que eu estava a tentar ver como é que fazia a pergunta, mas se não quiser responder, ou se veja como é que consegue fugir à pergunta. Fiquei super preso na história. Estou a imaginar a conversa que pode ficar, imaginar o impacto que pode ter tido, mas eu gostava de perceber um bocadinho mais o processo de decisão, ou seja, aquilo transformou e nós vemos os frutos que transformou. E agora, se calhar, é fácil perceber a lógica das coisas, mas na altura deve ter havido ali, ou seja, não sei se saiu da Nike já para montar isso, se ficou assim à procura de mais sinais, porque qual é que é a razão da minha pergunta? Eu acho que às vezes há coisas que nos tocam e nós não somos consequentes com elas. E como é que conseguiu ser consequente com esse sinal de Deus que teve? Eu contei a história assim as coisas não foi eu tomar. Ele disse-me aquilo, eu no dia a seguir saí da Nike, depois no dia a seguir depois já estava na viagem na Nampula. Há aqui mais alguns detalhes pelo meio, não é? Eu acho que em relação à sua pergunta é o dar espaço a Deus para percebermos os caminhos. E quando damos espaço a Deus, a cena acontece. A cena acontece. E às vezes, quanto mais espaço a Deus eu der, mais as coisas acontecem. Neste caso concreto, o que aconteceu, obviamente que aquela conversa despoltou em mim uma vontade grande
de iniciar um caminho diferente, mas houve um processo de 2 anos até que isto acontecesse, em que eu fui pensando e maturando, e é muito importante nós percebermos que onde é que eu posso fazer a diferença, não é? E para mim, naquele caso, há aqui a particularidade que a Nike tem uma fundação, que é a Girl Effect, que trabalha na área da educação de raparigas em países de desenvolvimento. Eu tinha uma série de redes, de contactos, de programas. Portanto, eu estava detentora, possuidora de uma série de ligações preferenciadas para fazer a diferença, não é? E, portanto, que não estavam a dar fruto em países de língua portuguesa. E, de facto, ali assim, ao final de 2 anos, desafiei também um colega meu, que é o Luís Amaral, para criar a fundação, a Girl Move, mas foi fruto de eu, naquele momento, me sentir que, pelos meus dons, pelas minhas redes, pelos meus contactos, eu podia fazer a diferença. Agora, não é em África que necessariamente se pode fazer a diferença. Em qualquer sítio, nas nossas empresas, nós temos capacidade de poder fazer a diferença. É importante termos espaço e dar coração para encontrarmos o que é que eu tenho de privilegiado que tenho que multiplicar e que tenho que fazer crescer. Este foi o meu caso. Há outros casos até bastante mais fortes e profundos, aqui bem à porta de nós. E imagino que na Cova da Piedade há muitos destes casos, e o Padre José Pinheiro é um exemplo também nesta matéria. Vocês viram a mensagem do Papa Francisco aos empresários e gestores em Roma, que diz que Deus é criador e o criador tem que ter criatividade. E as duas palavras, uma e outra, têm a mesma origem: criatividade e criador. E eu acompanhei muito o curso da Alexandra, e que sempre me impressionou muito foi esta noção de ser criador do nada, do zero, porque essa pergunta que estava aqui a ser feita, eu creio que tu não sabias por onde é que ias, como é que ias, o que é sempre a desbravar, sempre a desbravar. E, portanto, eu acho que também transmite uma confiança no caminho, e essa confiança é uma confiança no caminho, porque se perguntar como é que tu projetas o futuro, não há uma solução, mas há um caminho. Portanto, creio que tu estás muito esse testemunho, vocês dão muito esse testemunho, que são criadoras com criatividade, com enorme criatividade. Não é? Mas como é que projetas o futuro? A pergunta vai para Angola, vai para Moçambique, vai para Portugal. Não, mas se calhar até mais do que isso, não é? Ou é diferente disso, não é? Mas dás um testemunho muito forte, tens de criar com criatividade e com confiança, enorme confiança. E parabéns por isso. Obrigada. Mais perguntas, não? Alexandra, só uma coisa antes de. Com imensas. Acho que somos estes que estamos aqui, mas acho que a SES, que estava aqui a falar com o Alberto, a dizer que estou na SES desde 2004 e a SES, hoje em dia, consegue fazer um evento destes a falar-se de Deus e a falar da transformação que Deus nos faz nas nossas corações. Eu acho isso muito bom. Eu lembro de 2004 a falar de técnica e de gestores bons e entrar, ou seja, esse católico, não sou uma gestora católica, sou uma católica gestora, e vocês deram esse testemunho. Eu só queria, e tudo o que tu falaste a mim, porque eu vivi 3 anos em Caparibe, porque eu também conheço o que é o comboio e tudo isso, para ficar neves e toda essas situações e essa abrangência, esse mundo nos faz sentir estar numa sala de almas boas, não é? E de gente que está no mundo, mas que não é do mundo, que é o nosso Senhor que sente isso. Estão no mundo, que não são do mundo. Eu acho que isso é o mais importante, é essa semente. E por isso, quando tu falas no prémio da ONU, eu sinto uma enorme alegria, mas que tudo continua a ser obra de Deus. E acho que isso é que vai fazer chegar a Angola, a Cabo Verde, a Guiné, mesmo como sejam vocês. Acho que isso é que vai chegar a esses todos mesmo cá em Portugal. E percebemos que o reino constrói-se. E de facto só gente, e foi assim, não houve ninguém
tenha sido transformado. Há lá aquela história do jovem rico, não é? Que sente bem. Hoje havia 9. Foram mais ou menos. Mas que é sempre fruto desta transformação. E é só isso. Já tivemos a oportunidade lá em Torres também de poderes ir lá dar um testemunho. E só posso dar uma obrigado e uma gratidão a Deus por fazer e a ser vaso e também ter dado presente disto. Eu acho que é uma palavra que está presente em tudo quanto foi aqui dito, mas que ainda não foi explicitada, é a palavra amor. E que aqui mesmo dentro da ANSES houve um período grande e permanece, claro, em que foi debatido e tratado muito o tema do amor como critério de gestão. E ocorre-me também, perante os vossos testemunhos, ocorre-me o tema do amor como critério de gestão, porque na minha leitura aquilo que vocês fazem tem como chave o amor também. E da minha própria experiência empresarial, eu diria que se estivermos algo perdidos, baralhados ou cheios de assuntos à nossa volta, algo que nos ajuda a encontrar o caminho é conseguirmos fazer silêncio dentro de nós e de todos os nossos problemas e procurar sentir apenas o amor dentro de nós. E a seguir olhar para as mesmas coisas, mas com a tranquilidade que esse pensamento nos aporta. E, pela minha própria experiência, tudo quanto era muito complexo se nos afigura com, afinal, uma simplicidade grande. E a resolução de problemas nos relacionamentos humanos que existem em todo lado e nas empresas, obviamente, por vezes com grande complexidade. O tratar os relacionamentos humanos na empresa também, com a consciência de que estamos com amor no coração e que podemos olhar olhos nos olhos do nosso interlocutor, ajuda em muitíssima coisa, em muitas coisas. E, para mim, é a materialização do tal amor como critério de gestão e que, muito mais do que quem ouve, mas nunca sentiu, nunca praticou, possa pensar, é efetivamente um fator de sucesso numa empresa. E não é o vosso tema, mas é também. Consegui que ocorreu. Obrigado pelo testemunho. Eu também gostava de dizer uma coisa, posso? Eu estou aqui, pareço uma seguidora delas, porque eu estava há 5 anos para conhecê-las. Eu tenho estado a viver em Angola, tenho um projeto social e há 5 anos também dei este passo de entrar para a economia social. E desde o princípio muita gente me disse: tens de conhecer a Alexandra, tens de conhecer a Rita Médio, eu mandava e-mails, ninguém me respondia. E naturalmente. Eu nunca recebi. Não, mas eu não critico, quer dizer, vocês estavam on fire e eu era uma louca no meio de Angola a tentar fazer um projeto também transformador, a tentar. E portanto nunca tive resposta, mas eu acho que tudo tem o seu tempo, como é óbvio. E portanto quando eu vejo que há Sérgio, eu liguei-me há pouco tempo, este de Angola, vem ter cá estas duas líderes, eu pensei, isto vai por acaso, eu tenho mesmo que ir. E portanto queria-vos primeiro de tudo agradecer pela coragem, porque eu acho que é importantíssimo nos tempos que correm, a pessoa ser corajosa e ser ousada e falarmos em nome de Deus, tão bonito, não é? Um almoço deste, quer dizer, pelo menos empresários têm mais que fazer do que estar a ouvir isto. E de facto o amor, que é isto que nos leva a todos a praticar bem. E de facto há uma frase que eu gosto muito há muitos anos, que é de São Paulo, que é: já não sou eu que vivo, que é Deus que vive em mim. E durante muitos anos, enquanto eu fazia voluntariado na universidade, senti muito isso, quando ia para cá ver as minhas missões, o Azul. Eu achava que era uma santa, não sou super pecadora, mas tinha imensa gente a dizer: Zedinha, tu vais ser uma freira, tu vais não sei o quê. Nada disso, casei, sou pecadora, cheia de filhos, muita confusão, espero, vai em casa, não. Mas a verdade é que houve alturas da vida em que Deus me dizia, parecia que era Cristo que estava em
sentirmos o reconhecimento ao final do dia, porque de facto vermos as comunidades a transformarem-se, não é muito fácil ver, fazemos isto e vemos o resultado. Eu acho que aqui o grande desafio é para quem trabalha em empresas cinzentas, onde eu também já trabalhei, com pessoas cinzentas e quadradonas e que estão toda a vida a tentar desfazer os nossos sonhos, a nossa alegria de viver. E isso é que nós não devemos sempre mostrar que Cristo está em nós, com a maior simplicidade, sem grandes. Às vezes temos a mania de dar palestras e meio que vir à missa e tudo, não tem nada a ver. Deus há de chegar a essas pessoas também, através de nós, não é? E esse é que eu acho que é o grande desafio. Nós todos, no nosso dia a dia, no nosso meio ambiente, deixar de sermos Deus para os outros. E obrigada pela vossa testemunho, fantástico. Obrigada. Obrigado. Vamos fazer uma oração final? Espera. Não sou capaz de ficar. Não vou fazer uma viagem, já estão a ser aluno. Mas, não me lembro disso. Mas aqui há duas coisas que eu estou aqui a dar graças a Deus ver esta acesso. E agradecer a todos. E realmente, como Deus, dá graças a Deus, depois a gente vai remediando. Mas há uma coisa que na minha vida aconteceu, não sei agora onde é que estava, mas num desses cursos, talvez de visualização, eu estava como assistente, e alguém disse assim, mas nós tratamos Jesus por Senhor, mas para tratar Jesus por Senhor é preciso que Ele seja primeiro nosso Senhor, o Senhor da minha vida. Isto não foi, é o que eu tenho procurado nesta idade toda, é que Ele seja o meu Senhor, o Senhor da minha vida, e depois é agradecer e deixar que Ele cuida de nós e vê-se e cuidará a sério. Muito obrigado a todos. Obrigada. Uma salva de palmas final. Então, a oração, acho que tivemos toda esta apresentação em oração aqui com a Alexandra e com a Rita. Marta. E de facto, a Alexandra estava a explicar como o modelo que quis aplicar foi o modelo mariano. E tão importante e tão seguro este modelo mariano, que depois explicou nas paragens esta inteireza de vida, esta abertura à relação que transforma e também este caminhar tudo menos ocioso. E aponta-nos também um caminho para a SES, o que serve às senhoras com quem se encontraram, é claro que também serve para cada um de nós. Um cristianismo prático, um cristianismo que não é ocioso, um caminho que tem a coragem de se desinstalar. Então vamos invocar Nossa Senhora, pedir que este encontro continue a dar muitos frutos na vida da Alexandra, na vida da Marta e na vida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor vos acompanhe e parabéns.